Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui é seu irmão Adenilson Garcia quem está falando e estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. E nesse vídeo de hoje eu vou estar aqui iniciando aqui uma série de estudos falando sobre as 10 pragas do Egito. Essa série aqui vai ter 5 episódios, onde você está falando aí desde a primeira praga até a 10ª praga, a qual Deus lançou sobre o Egito, para assim poder libertar o seu povo da escravidão. Então, você vai estar assistindo este vídeo, esse primeiro episódio, fique atento para não perder nenhum desses episódios e saber tudo conforme a Bíblia nos ensina sobre esse tema, as 10 pragas do Egito. E nesse primeiro episódio, vamos aqui estar falando aqui sobre a primeira praga. Vamos estar aqui estudando o livro de Êxodo, capítulo de número 7, onde nós vamos ver aqui qual foi a primeira praga, né, e qual foi aí as circunstâncias aí que causou aí essa primeira praga para o povo de Egito. Então fiquem ligadinhos aí até o final desse vídeo para ser abençoado aí pela palavra de Deus. E antes aqui de nós então iniciarmos o nosso estudo, eu já quero aqui fazer aquele pedido especial para você que está chegando agora, que é novo no canal. Por favor, se inscreva no canal. Ativa também aí o sininho de notificações, para que assim o YouTube te notifica todas as vezes que tiver conteúdos novos aqui no canal. E também não esqueçam aí de deixar o seu like, o seu comentário e também compartilhar esse estudo para mais pessoas também ter a oportunidade de aprender ainda mais da palavra de Deus. Fazendo isso, você vai estar ajudando esse canal a crescer, a propagar o Evangelho e também outras pessoas a chegar a este conhecimento ímpar que é a palavra de Deus. E agora, meus irmãos, sem mais delongas, logo após a nossa vinheta, iniciaremos aqui então o nosso estudo para a glória de Deus. Meus irmãos, então vamos aqui iniciar o nosso estudo. Como eu falei aqui no início, né, uma série de 5 episódios, falando aqui um pouquinho sobre as 10 pragas do Egito. E hoje então nós vamos aqui estar estudando o capítulo de número 7 do livro de Êxodo, aonde ainda vai falar sobre a primeira praga, a qual foi lançada para o Egito, para que assim então começasse aí, né, o trabalhar de Deus naquele lugar e assim libertar o povo de Israel. No livro de Êxodo, capítulo 7, a Bíblia registra o início das pragas que foram enviadas por Deus ao Egito. O estudo bíblico de Êxodo mostra como Faraó foi endurecido, mesmo diante dos sinais do poder do Senhor. É importante saber que Êxodo capítulo 7 continua de forma natural a narrativa dos capítulos anteriores do livro de Êxodo. Em Êxodo capítulo 5, lemos a respeito da primeira vez que Moisés e Arão se apresentaram diante de Faraó e pediram que ele permitisse que os israelitas pudessem ir
ao deserto cultuar ao Senhor. Mas o mesmo capítulo revela que Faraó não apenas se recusou a liberar os israelitas, como também aumentou a carga de trabalho sobre eles. Isso, obviamente, gerou descontentamento nos israelitas. Consequentemente, Moisés também desanimou do seu chamado. Porém, no capítulo seguinte, Êxodo 6, Deus falou com Moisés e mais uma vez lhe garantiu que haveria de livrar os israelitas do Egito de forma milagrosa. Então, no final do capítulo 6, o comissionamento de Moisés é reafirmado pelo Senhor, que também ordenou que ele falasse novamente a Faraó. E é nesse ponto que a narrativa de Êxodo capítulo 7 tem início. Para entendermos melhor o capítulo 7 de Êxodo, nós vamos aqui dividir esse capítulo em 4 partes. Na primeira parte, nós vamos falar sobre o momento em que Deus fala com Moisés, que está em Êxodo 7, do versículo 1 ao 5. Na segunda parte, nós vamos falar aqui do momento que Moisés ele vai falar novamente com o Faraó, que está lá no versículo 6 ao 13. E na terceira parte, nós vamos falar sobre a primeira praga que Deus lançou no Egito, que estará no Êxodo capítulo 7, versículo 14 ao 21. E por último, na quarta parte, nós vamos estar falando aqui sobre o resultado da primeira praga, que está lá no versículo 22 ao versículo 25. Então fiquem atentos aí com essas 4 partes, para que você possa entender 100% aí sobre esse estudo, porque eu tenho certeza que vai agregar e muito aí no teu conhecimento. Então vamos lá. Primeira parte, Deus fala com Moisés, Êxodo 7, do 1 ao 5. O texto de Êxodo, capítulo 7, começa registrando as palavras do Senhor a Moisés na terra do Egito. Os primeiros versículos de Êxodo 7 é basicamente um resumo da missão de Moisés no Egito e enfatiza que realmente Moisés havia sido escolhido por Deus para a missão de liderar a saída dos israelitas daquelas terras. No texto bíblico, o Senhor diz: vê que te constituí como Deus sobre Faraó. Êxodo capítulo 7, versículo 1. Isso significa que Moisés estava agindo na qualidade de embaixador de Deus no Egito. As palavras de Moisés eram as palavras de Deus. Mas Moisés já havia alegado que não sabia falar. Então seu irmão Arão foi escolhido para ser o seu profeta. Portanto, enquanto Moisés era o porta-voz de Deus, Arão era o porta-voz de Moisés. Vamos ver aqui, meus irmãos, Êxodo capítulo 7, versículo 1, que diz o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: eis que tenho posto como Deus a Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. O texto bíblico também informa que Deus haveria de endurecer o coração de Faraó e então manifestar os seus sinais e maravilhas na terra do Egito. Esses sinais e maravilhas se referiam às pragas que seriam enviadas ao Egito, bem como aos milagres de preservação dos israelitas enquanto as pragas estavam sendo derramadas. Vamos ver aqui Êxodo capítulo 7, versículo 3. Eu, porém,
endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Conforme Faraó se recusasse a ouvir a palavra de Deus através de Moisés e Arão, Deus colocaria a mão sobre o Egito e faria sair dali os filhos de Israel com grandes manifestações de juízo. Êxodo capítulo 7, versículo 4. Mas Faraó não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grande juízo. O fato de Deus dizer que endureceria o coração de Faraó não significava que Deus haveria de colocar o mal no coração do rei egípcio, mas que ele entregaria Faraó completamente à própria obstinação e perversidade de seu próprio coração. Então, através da manifestação de seu poder, ao tirar os israelitas do Egito, os egípcios não poderiam negar o envolvimento direto do Deus de Israel com a libertação daquele povo da escravidão. Êxodo capítulo 7, versículo 5. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Essa primeira parte de Êxodo 7 deixa muito claro a verdadeira exigência de Deus em relação à situação de Israel. Deus não queria que o povo saísse temporariamente do Egito, mas que o povo saísse definitivamente de lá. Segunda parte. Moisés fala novamente a Faraó. Êxodo capítulo 7, versículos 6 ao 13. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor lhes ordenou. Naquele tempo, Moisés tinha 80 anos de idade, enquanto que Arão tinha 83. Além disso, o Senhor também ordenou que, quando Faraó pedisse por milagres, Moisés deveria mandar que Arão lançasse o seu bordão diante de Faraó, porque o bordão se transformaria numa serpente. Êxodo capítulo 7, versículo 9. Quando Faraó vos disser: apresentai da vossa parte algum milagre, dirás a Arão: toma a tua vara e lança diante de Faraó, para que se torne em serpente. Moisés e Arão obedeceram às palavras do Senhor e se apresentaram diante de Faraó. E na presença de Faraó, o bordão de Arão se transformou numa serpente. Mas Faraó mandou que seus mágicos e adivinhos egípcios fizessem a mesma coisa. Na religião panteísta dos egípcios, havia muitas pessoas que se ocupavam de mágicas, feitiçarias e encantamentos. Essas eram as pessoas consideradas entendidas de religião no Egito. Inclusive, o encantamento de serpentes era uma prática comum entre essas pessoas. O texto bíblico simplesmente diz que os sábios de Faraó conseguiram também fazer o mesmo através de suas ciências ocultas. Êxodo capítulo 7, versículo 11. Faraó também mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os magos do Egito, também fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Com isso, o texto não explica exatamente como eles conseguiram fazer isso.
se foi através de ilusão de ótica, de algum truque de manipulação ou por qualquer outro tipo de artifício. Além do mais, a Bíblia ainda fala da possibilidade da realização de supostos milagres pela ação de espíritos malignos. Apocalipse capítulo 16, versículo 14. Pois são espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Seja como for, o que é certo é que os bordões daqueles encantadores se transformaram em serpente. Mas o texto bíblico também diz que o bordão de Arão devorou os bordões dos mágicos de Faraó. Aqueles sábios dependiam dos truques de suas ciências ocultas, mas Arão dependia totalmente do poder divino, incomparavelmente superior a qualquer outra manifestação de poder. Êxodo capítulo 7, versículo 12. Pois cada um deles lançou a sua vara, e elas se tornaram em serpentes, e a vara de Arão tragou as varas deles. O texto do livro de Êxodo não informa os nomes desses sábios de Faraó, mas é bem possível que eles fossem os mesmos citados pelo apóstolo Paulo, cujos nomes eram Janes e Jambres, que está lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8. E assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos e repóbrios quanto à fé. Então nós vemos aqui que Paulo diz que da mesma forma que aqueles feiticeiros resistiram a Moisés, os falsos mestres também resistem à verdade de Deus. Terceira parte, a primeira praga do Egito. Êxodo capítulo 7, versículo 14 ao 21. Mesmo após o sinal do poder de Deus, ao transformar o bordão de Arão numa serpente, e depois fazer com que aquele bordão devorasse os bordões dos sábios egípcios, ainda assim o coração de Faraó se endureceu, e ele não ouviu o que Moisés e Arão lhe falaram. Êxodo capítulo 7, versículo 13. Endureceu-se, porém, o coração de Faraó, e ele não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então o Senhor ordenou que Moisés fosse se encontrar com Faraó pela manhã, quando ele haveria de sair para ir ao rio Nilo. Talvez Faraó fosse ao Nilo para se lavar ou para participar de algum ritual religioso. Moisés deveria esperá-lo na beira do rio. Deus também falou que Moisés tomasse o bordão que havia se tornado em serpente e anunciasse a Faraó que, pelo fato de ele não ouvir o apelo de libertar os israelitas, as águas do rio Nilo seriam feridas e se tornariam em sangue, trazendo morte ao rio e escassez de água aos egípcios. Êxodo capítulo 7, do versículo 14 ao 18. Vamos ler aqui, meus irmãos. Êxodo capítulo 7, do versículo 14 ao 18. Olha o que a Bíblia vai nos dizer. Então disse o Senhor a Moisés: obstinou-se o coração de Faraó,
Ele recusa deixar ir o povo. Vai ter com o faraó pela manhã, e eis que ele sairá às águas, por-te-ás à beira do rio para o encontrar, e tomarás na mão a vara que se tornou em serpente, e lhes dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, enviou-me a ti para dizer-te: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não o tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho na mão, ferirei as águas que estão no rio, e elas se tornarão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, e sobre as suas lagoas, e sobre todas as suas águas empoçadas, para que se torne em sangue, e haverá sangue por toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Deus também ordenou que Moisés falasse a Arão a estender o seu bordão sobre as águas do Egito, para que todas elas, rios, canais, lagoas e reservatórios, se tornassem em sangue, que está em Êxodo capítulo 7, versículo 19, que foi o último versículo que nós vemos aqui. Vamos lá, continuando aqui. A Bíblia diz que Moisés e Arão fizeram conforme a ordem do Senhor. Tudo isso aconteceu diante de Faraó e de seus oficiais. E foi assim que caiu a primeira das 10 pragas sobre o Egito. Êxodo capítulo 7, versículo 20. Fizeram Moisés e Arão como lhes ordenara o Senhor. Arão, levantando a vara, feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. Algumas pessoas tentam encontrar uma explicação natural para esse acontecimento, mas o texto bíblico não permite qualquer outra interpretação que não seja aquela que coloca esse fenômeno como um ato de Deus. Inclusive, o texto diz: nisto saberás que eu sou o Senhor, com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue. Que está em Êxodo 7,17, a qual nós lemos. É fácil perceber nesse versículo que seria o próprio Deus quem realiza este milagre. Além disso, qualquer alternativa de dizer que as águas do rio Nilo ficaram apenas avermelhadas devido à mistura com argila vermelha também não se sustenta semanticamente. A palavra sangue traduz um termo hebraico que sempre indica o sangue como uma substância e não apenas uma cor vermelha. Quarta parte. O resultado da primeira praga está em Êxodo 7, do 22 ao 25. A primeira praga que atingiu as águas do Egito, principalmente o rio Nilo e seus braços, foi um golpe certeiro na religião e na economia egípcia. Isso porque o rio Nilo era basicamente
a fonte de vida do Egito, que se desenvolveu às suas margens. O Nilo era o grande recurso econômico do Egito, ao tornar possível a agricultura naquela terra. Por tudo isso, o Nilo era reverenciado como uma divindade nas terras egípcias. Então, ao tornar o Nilo e as águas do rio do Egito em sangue, o Senhor revelou sua superioridade absoluta sobre Faraó e o panteão egípcio. Mas essa primeira praga não fez com que Faraó considerasse, na verdade, o texto bíblico, Mas essa praga não fez com que Faraó considerasse sua posição. Na verdade, o texto bíblico diz que os feiticeiros de Faraó também conseguiram repetir aquele sinal. E isso fez com que o coração de Faraó se endurecesse. Êxodo 7, 22. Então, Faraó simplesmente se virou e foi para sua casa. Enquanto isso, os egípcios começaram a cavar poços junto ao rio, para que se pudesse conseguir água potável. Capítulo 7, versículo 23 e 24. É interessante notar que o fato de os magos egípcios terem conseguido mostrar a Faraó que também podiam reproduzir aquele sinal, não significava exatamente uma demonstração de poder. Isso porque, se de fato eles fossem capazes de fazer alguma coisa realmente poderosa, então eles teriam procurado reverter aquela maldição e não simplesmente imitá-la. Porém, o texto de Êxodo 7 termina informando que depois de as águas do Egito terem se tornado sangue, passaram-se 7 dias até que a segunda advertência do Senhor a Faraó fosse dada e, consequentemente, a segunda praga fosse derramada no Egito. Êxodo capítulo 7, versículo 25. Então, meus irmãos, esse foi o nosso estudo de hoje, o primeiro episódio aí dessa série de estudos sobre as 10 pragas, do Egito. Então, espero que vocês possam ter gostado do estudo, que realmente vocês venham aprender aí, um pouquinho mais sobre, esse tema, bastante interessante e bastante importante para o nosso conhecimento. Eu creio, meus amados irmãos, que muitos já ouviram, pregações sobre as 10 pragas do Egito. Mas para compreendermos melhor essa situação, é nada melhor do que um estudo, especificando realmente tudo o que aconteceu sobre a questão aí das 10 pragas do Egito. Então fiquem ligadinhos que semana que vem temos aí então a segunda parte aí, o segundo episódio dessa série, as 10 pragas do Egito. Então fiquem todos na paz de Jesus, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, e não esquecendo, irmãos, deixa aí o seu like, o seu comentário, compartilhe também aí esse vídeo para mais pessoas. Se não for inscrito, por favor, se inscreva no canal. Eu vou deixar também aqui nesse vídeo o link, vou usar aqui nesse vídeo o link do nosso grupo de WhatsApp, onde ali eu venho notificando todos os que participam ali do grupo, sobre todos os conteúdos aqui do canal, e também deixo em aberto aí para vocês estarem aí trazendo todas as dúvidas sobre os estudos que nós temos aqui no canal, para que assim eu possa estar tirando a dúvida de vocês referente aos nossos estudos. Então, até a próxima, em nome de Jesus.